Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar aqui por um probleminha de conexão com a plataforma, e agradecer todos os presentes aí nessa nossa live. Agradeço também ao canal Geotecnia Brasil pelo apoio e espaço concedido. O meu nome é Ivan, eu sou engenheiro civil, trabalho com geossintéticos há mais de 20 anos, e especialmente desenvolvo a área de drenagem, reforço e impermeabilização. Tá? Além do agradecimento, gostaria de destacar o empenho dos nossos organizadores desse evento de hoje, pelo lado do CTG A20, ao qual hoje tenho muita honra de representar aqui nesta live, neste evento, quanto pelo lado do IGS Brasil, que muito nos apoiou para a realização. As duas associações, elas se uniram nesta ação, que é o prêmio TCC IC, Tecnologia em Geossintéticos, com a finalidade de promover um forte elo entre a pesquisa e o mercado. Prêmio este que não poderia deixar de destacar, leva o nome do nosso saudoso professor Benedito de Souza Bueno, que tanto contribuiu para a pesquisa e, como já citado anteriormente, com um elo entre os pesquisadores e fabricantes. Então, agradecemos mais uma vez a família do professor Benedito Bueno, que nos autorizou o uso do nome, não só como forma de homenagem de nossa parte, mas também como engrandecimento ao nosso prêmio. Bom, entendemos que o CTG desempenha hoje um importante papel apoiando a indústria, principalmente no desenvolvimento de materiais e nas boas práticas de aplicação. Temos conteúdos desenvolvidos e publicados no nosso site, redes sociais, que vale muito a pena visitar, serem visitados. Temos cartilhas de cartilhas, vídeos, entre outros, tá? E nesta ação conjunta, né, que é a materialização do prêmio, conseguimos trazer importantes trabalhos do setor que certamente contribuirão para o desenvolvimento da engenharia e da geotecnia nacional. Então, para darmos sequência aí nas nossas atividades de hoje, eu chamo agora o professor Gregório Luiz Silva Araújo, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, o qual então passo a palavra. Muito obrigado, Ivan. Muito boa noite a todos e a todas. É um grande prazer que eu faço parte dessa premiação, né, das duas associações. Tem um desejo muito grande dessa proximidade entre as empresas, né, entre a prática, o que é feito, e as academias. E não teria nome melhor para o prêmio que não fosse do professor Benedito, né? Realmente foi um acerto muito grande. O prêmio, ele dá, né, uma premiação para os 3 primeiros colocados e com isso ele fornece um certificado, né, ele dispensa a anuidade da IGS Brasil por 1 ano e fornece um exemplar do livro Manual Brasileiro de Geossintéticos. Para o caso específico do primeiro lugar, há o auxílio financeiro, né, para participação no Congresso Nacional de Geossintéticos, junto do Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental, que é o REGEL, e visita a uma empresa fabricante de geossintéticos. Para o orientador do primeiro colocado, há ainda uma placa de homenagem e a menção honrosa que a gente está divulgando agora nos canais, né, da BIM-ITGS Brasil, com o auxílio aí da Geotecnia Brasil, que também agradecemos. Os examinadores, né, foram o professor Enio Palmeira, da Universidade de Brasília, o professor Dr. Marcos Vinícius Ribeiro e Souza, da Universidade Federal Tocantins, e a professora Risete Maria Braga, da Universidade Federal
do Pará. Essa foi uma preocupação em distribuir bem os examinadores de forma que não houvesse o mínimo envolvimento entre quem está examinando e entre quem está concorrendo ao prêmio. Essa foi uma preocupação muito grande para tentar ao máximo a isonomia na escolha dos critérios. O terceiro lugar foi da Thaís Regina Mioto Benini, e a qual eu parabenizo juntamente com os demais, tá? E estimulo também a continuar na área acadêmica, se quiser ir para a prática, também é uma boa opção, mas o PIBIC já é o início aí, um primeiro contato, né, com a academia, que pode ajudar a despertar o interesse dos mais jovens. Então, o título do trabalho da Thaís foi Avaliação do Revestimento de talude com geossintéticos para controle de erosão. O professor orientador foi o professor Mauro Leandro Minegoto, da Universidade Federal da Fronteira do Sul. Então, como o regimento permite, eu vou chamar, então, a Thaís para ela fazer uma apresentação breve. Gostaria de estimular a audiência, né, a quem está assistindo, para fazer perguntas, sinta-se bastante à vontade, tá? Para fazer perguntas. E, com isso, eu passo a palavra para a Thaís. Uma boa apresentação, Thaís. Olá, boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui essa noite apresentando esse trabalho, chamado Avaliação do Revestimento de talude com geossintéticos para controle de erosão. Então, como mencionado, meu orientador foi o professor Dr. Mauro Leandro Menegoto, e eu tive auxílio dos meus colegas Rodrigo Fortunato de Oliveira e Isaac Fernandes de Oliveira. Então, deixo aqui o meu agradecimento também aos meus colegas de pesquisa. Fazendo então uma breve introdução sobre o assunto, sobre os processos erosivos. Os processos erosivos, eles são causados muito, na maioria das vezes, por ações antrópicas que provocam a exposição do solo. E existem diversos tipos de processos erosivos. Dentre esses processos, em países de clima tropical, a erosão mais predominante é a erosão hídrica, devido às precipitações pluviométricas. E a erosão, ela é dependente de diversos fatores, então ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Dentre os fatores mais importantes para os processos erosivos, a gente tem a intensidade da chuva, a inclinação do terreno e a cobertura do solo. Então, esses três fatores são determinantes para o desenvolvimento de processos erosivos. E aí, por que a erosão é um problema? Por que esse estudo se faz necessário? A erosão, ela acaba causando a perda de nutrientes do solo, isso se torna um grande problema para a agricultura, e também o assoreamento de corpos hídricos, porque quando ocorrem processos erosivos, o problema não é somente local, ele também é no corpo hídrico ou no local onde esse sedimento erodido vai se depositar. Então, os corpos hídricos, eles podem sofrer muito com os processos erosivos por meio da perda de oxigenação da água, perda da qualidade da água, enfim, dentre outros diversos problemas. Desse modo, o estudo de soluções para evitar a ocorrência de processos erosivos é essencial. E aí os geossintéticos entram como uma das possíveis soluções para solucionar esse problema. Então, falando um pouquinho sobre o objetivo da nossa pesquisa. A gente buscou, por meio desse trabalho, avaliar a perda de solo por erosão em um talude revestido com diferentes tipos de geossintéticos na área experimental da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Então, a gente buscou, com essa pesquisa, avaliar e comparar qual seria o melhor geossintético para fazer o controle da erosão hídrica. Falando então um pouquinho sobre a nossa metodologia, a gente fez a utilização de 4 parcelas experimentais de 2 por 2 metros cada uma, e a gente fez a utilização de 3 tipos de geossintéticos. Na primeira parcela, a gente fez a utilização do geossintético geocélula, que é um geossintético feito de polipropileno. É um geossintético que tem uma estrutura em formato de colmeia, tem aproximadamente 10 centímetros de altura, e a geocélula pode ser preenchida com diversos tipos de materiais. Pode ser preenchida com solo, com brita, com concreto.
No caso da nossa pesquisa, a gente preencheu a geocélula com o próprio solo do talude, que a gente retirou para fazer a reconformação. Na segunda parcela, a gente fez a utilização da geomanta. Geomanta também é feita de polipropileno e ela tem uma estrutura mais realmente de manta. Ela tem uma espessura das tiras de 16 milímetros e aproximadamente 90% de vazios. O terceiro geossintético utilizado foi a biomanta. A biomanta é feita de fibras de coco degradável. As suas tiras de ligação também são feitas de polipropileno fotodegradável. A geomanta ela tem uma característica de ter uma estrutura muito mais fechada, então ela realmente se assemelha muito a uma manta mesmo. E a quarta parcela a gente deixou com o solo exposto como um parâmetro de comparação entre a erosão do solo exposto e das outras parcelas. A inclinação do nosso talude ela foi de aproximadamente 30 graus e a gente fez todo um trabalho de limpeza e de correção da acidez desse solo antes de fazer a implantação dos geossintéticos. Só destaco que, além dos geossintéticos, a gente fez a utilização também de uma mistura de 3 tipos de sementes, que a gente queria então avaliar qual seria o comportamento dos geossintéticos em conjunto com vegetação. Então, a gente utilizou uma mistura de grama-batatais, aveia preta e azevém. A gente fez a semeadura dessa mistura de sementes nas 3 parcelas com os geossintéticos. No solo exposto, a gente não fez semeadura. Então, ainda sobre a metodologia, que eu trago imagens sobre o nosso sistema de coleta da suspensão da água e do solo. Então, essa era a cara das nossas parcelas em campo. As nossas parcelas são delimitadas com calhas de alumínio, e na parte inferior de cada parcela a gente tem uma calha com uma inclinação de aproximadamente 1%. Essa calha ela é recoberta com uma lona plástica para impedir a precipitação pluviométrica diretamente sobre a calha. Então, quando ocorrem as precipitações, o escoamento superficial acaba carregando o solo que está na superfície, direcionando para essa calha com 1% de inclinação, calha essa que direciona a suspensão de água e solo para um cano de PVC de 75 milímetros de diâmetro e que, por fim, direciona para uma caixa d'água de 310 litros. Dentro dessa caixa d'água, a gente tinha também um balde de 20 litros. Então, esse balde de 20 litros fazia a coleta inicial da suspensão de água e solo, e caso a gente tivesse um volume precipitado de mais de 20 litros, extravasava para a caixa, e aí a gente fazia a coleta desse material. Então, as nossas coletas iniciaram em novembro de 2021 e se estenderam nesse artigo até julho de 2022. Então, para fazer a coleta desse material, a gente fazia a retirada do solo remanescente na calha, o solo que já estava seco, e também fazia a retirada de toda a suspensão de água e solo. Esse material todo era levado para o laboratório, secado em estufa, e após a completa evaporação da fração líquida, a gente fazia a pesagem do material de cada uma das parcelas para determinar quanto de solo foi erodido. Trazendo um pouquinho dos resultados e discussões, então, aqui eu trago imagens das parcelas após 7 meses de implantação. O que se percebe logo de cara ao olhar para essas imagens é que a geocélula e a geomanta elas tiveram um desenvolvimento maior da vegetação. Então, a gente teve, em comparação com a biomanta, um bom desenvolvimento da vegetação. A biomanta, como vocês podem perceber, teve um desenvolvimento bem pouco acentuado de vegetação, e isso muito possivelmente se dá por conta da estrutura mais fechada da biomanta, o que impedia a maior incidência de radiação solar sobre as sementes para consequente desenvolvimento. Também o que a gente observou após 7 meses de implantação é que a biomanta ela já se encontrava em decomposição, ela já estava se degradando, enquanto a geocélula e a geomanta, por serem materiais sintéticos, ainda não tinham apresentado nenhuma alteração visível. Ainda então sobre o desenvolvimento da vegetação, a principal vegetação que se desenvolveu foi a aveia preta, e isso se deve muito possivelmente a uma estiagem que aconteceu logo após a implantação das parcelas. Então,
a cultura que conseguiu se desenvolver foi a aveia preta. Aqui, então, eu trago o principal resultado até o momento da nossa pesquisa. Eu tenho um gráfico, apresento um gráfico da perda de solo nas diferentes parcelas. Então, no eixo Y, a perda de solo acumulada em quilos por metro quadrado, e no eixo X, as diferentes parcelas com os diferentes geossintéticos. O que se percebe é que o solo exposto apresentou uma grande perda de solo de 7,9 quilos por metro quadrado. Observando o gráfico, fica claro que a biomanta apresentou o melhor resultado, ela teve apenas 0,09 kg por metro quadrado de solo erodido. A geomanta também apresentou um resultado bastante satisfatório, com 0,38 kg por metro quadrado. A geocélula, apesar de ela ter apresentado, em comparação com o solo exposto, um resultado satisfatório, em comparação com os outros geossintéticos, ela ficou um pouco atrás, com 2,81 kg por metro quadrado de solo erodido. Então, trazendo um pouco das conclusões, como eu acabei de comentar, a biomanta ela apresentou a menor perda de solo, isso muito possivelmente por conta da sua estrutura mais fechada, que eu comentei já anteriormente, que impede a incidência direta das gotas de chuva no solo, impedindo assim o desencadeamento dos processos erosivos. A geomanta também se apresentou como uma boa alternativa, e o destaque da geomanta é que ela teve um crescimento acentuado da vegetação, e por ser um material geossintético, então ela não apresentou nenhuma degradação. Então ela teria essas duas vantagens. A geocélula, os resultados dela demonstraram uma perda do solo que foi utilizado para o preenchimento, então eu só destaco que o solo que foi perdido na geocélula, ele é caracterizado como um solo que foi colocado, porque apesar de ser o solo do próprio talude, ele não estava na sua estrutura original. E a geocélula também apresentou um crescimento similar ao da geomanta de vegetação. E, por fim, se evidenciou, por meio dessa pesquisa, mais uma vez, a importância de fazer o recobrimento e a proteção dos solos, uma vez que a parcela com o solo exposto teve um resultado bastante significativo de perda de solo. Esses foram os resultados principais da nossa pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para eventuais dúvidas. Ok. Ok, obrigado, Thaís. Foi uma ótima apresentação, por sinal. Eu já tenho umas perguntas aqui. Eu vou deixar para o final. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, pode ir fazendo pelo chat aí da transmissão, né? E a gente vai fazer as perguntas ao final, tá? Obrigado mais uma vez, Thaís. O segundo lugar é da Ana Laura, de Anelo dos Santos, que foi orientada pela professora a doutora Natália de Souza Corrêa, lá da Universidade Federal de São Carlos. O título é o uso de geocélulas preenchidas com RCD para melhoramento de capacidade de carga de pavimentos. Infelizmente, agora, próxima transmissão, a Natália nos comunicou de que não vai poder apresentar. De qualquer forma, e aí a gente vai passar para a apresentação no primeiro lugar. De qualquer forma, eu gostaria de parabenizar tanto a autora do trabalho, né, a Ana, como a professora Natália Correia. Chegamos, então, ao primeiro lugar, né, o melhor trabalho de iniciação científica na área de geossintéticos. A autora é a Sara Eilen Carvalho da Silva. O título é Modelagem Computacional para Previsão de Deformações ao longo do tempo de muros reforçados, aplicados em ferrovias e em pontes de pontes. O orientador foi o professor Rafael Ribeiro Plácido, do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, eu chamo, então, a Natália para fazer a apresentação. Parabéns pelo primeiro lugar, parabéns também ao orientador pelo trabalho. Muito obrigada, Gregório, pela apresentação. Agradeço a todos que estão assistindo a live.
É um prazer imenso, é uma honra imensa estar aqui hoje para compartilhar sobre esse trabalho que realizei junto com o meu professor e orientador, Rafael Ribeiro Plácido, que fala sobre a modelagem computacional para a previsão de deformações ao longo do tempo de muros reforçados aplicados em ferrovias e encontros de pontes. Falando um pouquinho sobre o porquê desse desenvolvimento, do desenvolvimento desse trabalho, o desenvolvimento econômico de um país está intrinsecamente ligado à sua capacidade de movimentar mercadorias provenientes de indústrias de base, como minério de ferro, cimento e produtos siderúrgicos, por exemplo. Nesse sentido, o transporte ferroviário ele se torna uma alternativa muito eficiente, porque permite o transporte dessas mercadorias por longas distâncias com menores custos se comparados ao transporte rodoviário. No entanto, as ferrovias elas demandam obras lineares extensas, que demandam um movimento de terra bem grande, com cortes e aterros ao longo de toda a sua estrutura. Então, é nesse ponto que os geossintéticos desempenham um papel essencial para esses tipos de obra, uma vez que as estruturas de arrimo elas são extremamente mais eficientes e duráveis com o uso desses geossintéticos. Um objetivo do trabalho foi obter os modelos e dados para serem aplicados em estruturas que receberão ferrovias ou encontro de pontes. Passando agora para a revisão bibliográfica, o carregamento dinâmico basicamente são a simulação de veículos que atuam constantemente nas estruturas, carregando e descarregando a estrutura. E a influência desses carregamentos ela pode ser traduzida como um fator dinâmico ou um fator de impacto. Ela é um complemento à carga estática. Então, ela incorpora variáveis como a inércia, o amortecimento e a rigidez da estrutura. Vale ressaltar que valor entre 1,3 e 1,4 são para vias de padrão médio ou inferior que foram utilizados para esse trabalho. Outro fator importante a ser considerado em projetos de muro com solos reforçados é o comportamento tensão-deformação em função do tempo, ou seja, fluência de todos os materiais que estão ali presentes. Os geossintéticos, por serem utilizados como reforços do solo, faz com que o solo incorpore as características desses geossintéticos, incorporando a eles o comportamento de tensão e deformação ao longo do tempo, com essas características poliméricas. Assim, o comportamento da estrutura ela vai depender tanto do comportamento do solo quanto do comportamento do geossintético. Para fazer as modelagens computacionais, nós utilizamos os materiais que tínhamos em laboratório. Então, nós pegamos um solo presente na Mauá, na minha faculdade, e ela tinha a característica silto-argilosa, areia silto-argilosa, com a específica de 2,6, que incorporou muito o que foi estudado pelo meu professor orientador anteriormente na sua tese. E para isso nós retiramos todos os dados a partir de ensaios triaxiais de fluência no laboratório do Instituto Mauá de Tecnologia. A caracterização do geostético foi realizada pelo meu professor na tese dele, e utilizamos os mesmos parâmetros que ele havia utilizado anteriormente. Foi utilizada para a simulação uma geogrelha biaxial de poliéster com resistência à tração de 40 kN/m.
Assim, para esse estudo, a gente utilizou o solo reforçado, localizado em Campinas, que foi estudado pelo meu orientador. Para a modelagem, nós optamos por escolher dois tipos de modelos construtivos. Então, primeiro, o Soft Soil Creep para o aterro, que incorpora todas as características de fluência do solo e do geossintético incorporados na estrutura global, e o modelo More Column para o solo atrás do muro e solo de fundação, para que a gente só analisasse a movimentação do aterro, especificamente. Assim, para a simulação, nós incorporamos vários elementos. Primeiramente, a gente fez a compactação do solo, a gente simulou a compactação do solo com as primeiras 14 camadas, com carregamentos entre 40 e 70 kN por metro quadrado. E assim, nós subdividimos em duas outras etapas. Primeiro, colocamos um carregamento estático, simulando uma velocidade da via de 60 km por hora, um carregamento de 80 kN por metro quadrado, simulando uma ferrovia estática. No segundo momento, nós utilizamos o carregamento dinâmico com um fator de impacto de 1,4 acima da carga de 80 kN, resultando em 112 kN por metro quadrado. E assim nós fizemos simulação para 1 mês, 3 meses, 6 meses e assim por diante, com relação à etapa de compactação do solo. Os resultados que obtivemos, nós realizamos a análise da deformação da face do aterro em função do tempo em dias, fazendo o comparativo entre o carregamento estático e o carregamento dinâmico. Pode perceber ali que há pelo menos um aumento de 1,8% de aumento entre o carregamento estático e o dinâmico. Então, há um aumento por conta do fator de impacto que nós incorporamos ao carregamento dinâmico. E se limitarmos a deformação em 2% da estrutura, nós podemos estipular a necessidade de inspeção da estrutura com carregamento estático em apenas 2 anos e para uma deformação de 2% na estrutura com carregamento dinâmico de 1 ano. Então, após o período de compactação, após o período de finalização da obra, 1 ano depois seria essencial, seria pertinente realizar uma inspeção na estrutura para ver as deformações, se foram consideráveis ou não. Outra questão que abordamos foi o fator de segurança em função do tempo, o quanto ele foi reduzido. Então, nós chegamos à conclusão de que temos uma expressão que pode ser utilizada para o cálculo do fator de segurança em função do tempo, que está apresentado no gráfico na tela. Outra análise que fizemos foi a altura do muro em função do deslocamento da face para os carregamentos dados. Então, é possível perceber que numa altura de 3,2 metros, um pouco menos de 2/3 da altura do muro, os deslocamentos eles passam a se estabilizar e eles ficam constantes ao longo da estrutura. Então, é possível afirmar que os maiores deslocamentos das faces estão acima dessa altura e que é viável realizar a inspeção principalmente dessas regiões. Aqui temos algumas conclusões. Então, as deformações médias entre a carga estática e dinâmica, elas não variam entre si consideravelmente, porém, é visível que elas têm uma diferença considerável entre as duas.
ainda mais por se tratar de um fator de impacto que colocamos no carregamento. Como eu já mencionei, as inspeções seriam essenciais para a carga estática 2 anos após a construção e da carga dinâmica 1 ano após a construção apenas. Então, isso pode ser estipulado para deformações maiores, menores, de acordo com a necessidade da obra. E para posteriores trabalhos, recomenda-se a aplicação de carregamentos dinâmicos utilizando outros mecanismos para o fator dinâmico e também recomenda-se a variação do tipo de reforço do solo empregado e do facetamento do muro. Agradeço ao CTG-A20 e à IGS pela oportunidade. É uma honra estar aqui novamente apresentando para vocês, todos, ao Instituto Mauá de Tecnologia, que ajudaram no processo, em todo o processo. Muito obrigada aos técnicos do laboratório, Jorge, Bárbara, Giovanni, Leonardo e Henrique, que estavam lá comigo. O meu professor Rafael, todo o apoio e confiança que depositou em mim, e a Interact Engenharia, que disponibilizou o software Plaxis 2D para a realização da simulação. E deixo aqui um espaço para posteriores dúvidas, comentários. Muito obrigada. Ok, então estamos, obrigado, Sara, parabéns ao professor orientador. Eu queria pedir desculpa porque no meio da apresentação acabei esquecendo de falar os critérios que são usados segundo o regulamento. Então, só falar rapidamente, né? São a adequação às recomendações que estão no regulamento, dentre elas nenhum tipo de identificação, para ser o mais isento possível, como falado. Motivação e relevância do tema, todos os 3 trabalhos muito bem relevantes, a metodologia utilizada, os resultados e as principais conclusões. Então, é um valor máximo de 50 pontos, né, de cada trabalho. Era isso. Mais uma vez, parabéns a Sara e ao professor Rafael. Passo a palavra, então, ao engenheiro Ivan. Ivan. Maravilha. Parabéns, Sara. Parabéns também a Thaís e a Ana Laura, as outras 2 vencedoras aí do prêmio, pelos excelentes trabalhos apresentados. Nós aqui ficamos muito felizes em ver o resultado desse prêmio. Certamente sintetizou áreas específicas da engenharia e geotecnia e estão em linhas com as mais modernas práticas, né, que vemos por aí nos mais complexos projetos aí de geotecnia nacional. Então, convidamos aí, não só vocês aí, vencedores do prêmio, né, o pessoal que está assistindo, toda a comunidade geotécnica para divulgar o evento, divulgar os conteúdos técnicos das nossas associações, tudo aquilo que desenvolvemos e temos publicado, desenvolvidos, e assim termos cada vez mais trabalhos de alto nível nas próximas edições. Certamente vimos aqui uma amostra de todo o potencial que essa nova geração pode trazer para a comunidade acadêmica e também para o mercado, né? Mais uma vez, parabéns aí para os participantes. Ok, eu gostaria de chamar, então, as 2 finalistas para vir para a transmissão. Por favor, para que a gente possa ver as perguntas, né? Eu tenho já a pergunta, mas eu vi aqui que nos comentários chegou pergunta, eu vi. Então, nós temos uma primeira pergunta aqui, só um minutinho, que está um pouco. Eita, chegou, só um minuto. Bem, então,
A pergunta que eu suponho que seja para a Sara, porque está falando em cargas, né? Então, a pergunta é do Norberto Germano Saraiva da Silva. A pergunta é: em cargas em movimento, como a massa de eixo do ferroviário, o correto não seria utilizar a equação de equilíbrio dinâmico dividido. Dividido não. Equilíbrio dinâmico, massa e amortecimento, ao invés de simplesmente majorar a carga estática? Ok, obrigada pela pergunta. Sim, assim, para o estudo que nós realizamos, não era o enfoque os carregamentos dinâmicos, carregamentos ferroviários, perdão. O carregamento dinâmico foi incorporado à estrutura. Nós, a princípio, gostaríamos de ter realizado um estudo mais aprofundado com o carregamento cíclico dentro do software. E aí sim, ao invés de majorar a carga estática, nós iríamos incorporar já na estrutura simulada o que simularia a equação de equilíbrio dinâmico, o qual você já tinha comentado, Norberto. Então, como nós tivemos alguns problemas, nós não conseguimos utilizar um dos softwares que permitem realizar isso. Então, nós optamos por utilizar o Plaxis e majorar a carga estática, por conta desses intercorrentes ali durante o estudo. Mas sim, seria uma opção muito viável, até porque foi um período ali que nós tomamos a decisão e fomos por esse caminho, mas com certeza poderíamos ter ido pelo caminho citado, com certeza. Ok, obrigado, Sara, pela resposta. E obrigado ao Alberto Germano pela pergunta. É uma coisa que, só fazendo um parênteses, não é uma coisa tão fácil de simular assim, né? Porque não. Você tem que, inclusive, ver como a onda se propaga na hora da curva do carregamento, quando você faz carregamento dinâmico. Eu digo que lá em Brasília a gente já tentou fazer, porque a gente tem um ensaio de carregamento cíclico simulando ferrovia. Então, a gente tentou fazer o ensaio e não é fácil você acertar na parte dinâmica essa curva com carregamento. E é comum também, mais de um autor a gente já viu, majorar no carregamento, porque inclusive o tempo computacional de carregamento dinâmico é bem mais alto. Sim, então, por enquanto, não chegou mais pergunta, mas, gente, pessoal da audiência, não fiquem acanhados de perguntar, sintam-se à vontade. Eu tenho aqui... Ivan, você quer fazer alguma pergunta? Eu separei. Eu tenho sim uma pergunta para a Thaís. Thaís, no seu estudos, nos diferentes tipos de proteção ali que você analisou, proteção superficial, você acredita que a menor perda de massa na coleta aos 7 meses, menor erosão aos 7 meses, está diretamente relacionado ao resultado final depois da tua última coleta? Relacionada ao resultado final do que a gente apresentou no artigo. A gente deu continuidade às coletas, então a gente está até hoje fazendo coletas em campo. Então, atualmente, a gente ainda não fez análise do que a gente está coletando agora, mas ela é relacionada, sim, à nossa última coleta, porque ela foi, se eu não me engano agora, a nossa última coleta ela foi bastante expressiva. Então, o solo exposto, ele apresentou resultados bastante elevados de perda de solo, e a biomanta se apresentou na última coleta como a melhor opção. Ela foi a que apresentou a menor perda de solo. Obrigado, Thaís. Obrigado. Eu tenho outra pergunta para as duas, na verdade. Então, começando pela Thaís.
Thaís, como é que vocês decidiram a respeito da inclinação usada? Você acha que a inclinação iria influenciar no resultado? Usaram 35, né? Isso, a gente utilizou aproximadamente 30 graus. A inclinação, ela influencia com certeza na erosão. Quanto mais inclinado for o talude, maior vai ser a erosão. Quanto menos inclinado, menor vai ser a erosão. A gente escolheu 30 graus porque a gente considerou uma inclinação grande o suficiente para a gente conseguir avaliar quais seriam os piores resultados. Eu acho que com taludes maiores ficaria um pouco mais difícil a gente fazer essa análise, mas taludes maiores, taludes com mais inclinação teriam com certeza uma maior erosão. Entendi. Obrigado pela resposta. No caso da Sara, eu queria perguntar com relação ao modelo utilizado, são duas perguntas. Uma é se vocês chegaram a cogitar o modelo Hardening Soil inicialmente. Porque aí vem a outra pergunta. Que quando você entra lá no Plaxis, você entra com o J, que é a rigidez e atração do material. E aí essa rigidez e atração, você começa com a curva linear e depois ela começa a inclinar porque vai romper. Ou seja, essa rigidez ela não é constante ao longo da ruptura do reforço. A minha pergunta é se você pegou uma pergunta tem um pouco a ver com a outra, porque no Soft Soil Creep você usou o módulo já lá na frente para grandes deformações para muitos anos, você tinha alguma curva de fluência, entendeu? Porque o Hardening Soil ele seria mais simples, teria menos parâmetros e não sei se daria uma diferença tão grande do que você obteve. Vocês chegaram a pensar no Hardening Soil? A primeira pergunta e a segunda é onde você decidiu pegar o valor da rigidez, tá? Ok. O Hardening Soil, eu acho que foi, tenho quase certeza, mas foi utilizado pelo meu professor na tese dele. A gente pegou os dados dele quanto à geogrelha. Então, a resistência de tração está vinculada àquele valor, aqueles valores que ele utilizou. Então, todos os parâmetros estão lá. Acredito que ele tenha utilizado todos os parâmetros para mais de 100 anos. Para mais de 100 anos. Um período um pouco longo, um pouco mais longo. Que também foi utilizado lá na simulação que a gente realizou na iniciação. Quanto ao carregamento, eu não entendi a segunda pergunta. Poderia repetir, por favor? Da rigidez do reforço. Porque porque ela não é constante. Eu queria saber se você pegou o valor na ruptura, qual o valor, porque o valor do fabricante da ruptura, 5% de deformação, a 10%. Claro. Entendeu? Foi o valor máximo da deformação de... Agora me pegou. Lá na ruptura, lá na frente, né? Provavelmente. Sim, foi da ruptura. Sim, agora eu não lembro qual o valor. Eu entendo, essa é uma discussão danada. Você está começando, não está errado. Entendeu? O projetista faz assim também. Não está errado. É porque essa rigidez ela varia conforme a curva está mais ou menos inclinada. E lá na ruptura ela começa a ficar menos inclinada. Ou seja, a rigidez está mudando. Está errado, entendeu? Depende do conceito que você está usando. A gente tem fatores de segurança e seu muro no final deformou ali 2%, né? Isso. Não foi tanto assim. O Norberto, ele está fazendo outra pergunta. Pode-se aplicar tal técnica em solos arenosos, entre parênteses, taludes? Obrigada pela pergunta. Eu acredito que a técnica pode ser sim utilizada, mas talvez com algumas diferenças do que a gente aplicou no nosso solo. Talvez teria que ser feito um grampeamento um pouco mais aprofundado desse gel sintético, talvez que pela característica do solo o grampeamento superficial não seria suficiente. Talvez os resultados em solos arenosos fossem um pouco de erosão fossem
talvez sejam um pouco mais elevados. Eu não me recordo de ter visto nenhum estudo, nenhum artigo em relação a solos arenosos. Seria interessante fazer um estudo, seria bem bacana avaliar como é que se daria o comportamento. Eu acredito que sim, daria certo, mas com algumas diferenças, né, de solos argilosos, por exemplo. Obrigado. Ivan, você tem mais alguma pergunta? Vamos lá, o Thaís, você apresentou no teu trabalho teve que ser realizada uma nova semeadura, correto? Logo após a primeira semeadura, teve que aplicar novamente. Você fez alguma análise sobre qual sistema preservou um pouquinho mais? Porque nós sabemos que você escreve lá que foi devido à estiagem, né? Não estava prevista uma condição de estiagem e de seca, tudo mais. Condições adversas de que praticamente são difíceis de se prever em um projeto. Mas nas condições e nos tipos de revestimento aplicados, você pode considerar um pouquinho, explicar para a gente qual sistema se comportou e como cada um se comportou em relação a essa condição adversa da estiagem? Bom, em relação então à estiagem, como eu comentei, a aveia ela foi a que apresentou o melhor resultado. Um fato também para a aveia ter esse melhor resultado foi devido ao período do inverno. Então, a gente fez a semeadura, aí ocorreu toda essa estiagem, e aí a gente teve uma perda grande da vegetação, a gente fez a ressemeadura, e aí logo veio o período do inverno. Então, o que aconteceu é que as outras culturas não estavam preparadas para o período do inverno, não são culturas do período do inverno. E a aveia era a única que se comporta bem nesse período. Então, esse foi o fato dela ter esse bom desenvolvimento. E, claro, a geomanta e a geocélula, elas têm uma estrutura muito mais aberta, né? A geocélula é uma estrutura de colmeia e a geomanta, ela é com 90% de vazios aproximadamente. Então, isso permite muito mais o crescimento dessa vegetação e a incidência dos raios solares. A biomanta, ela não permite que a semente se desenvolva tanto nesse sentido de receber os raios e de ter o crescimento ereto mesmo, né? Então, a aveia, ela apresentou esse resultado de ter esse crescimento ereto. Ela tem essa característica de ter crescimento ereto. Então, ela se comportou muito bem na geocélula e na geomanta. Mas esse outro fator que eu acabei não comentando é em relação à facilidade da aveia em se desenvolver no período do inverno. Maravilha, Thaís. Muito obrigado aí pela resposta bastante completa. A gente percebe que são soluções bastante específicas e tecnológicas. Ficamos bastante felizes de ver, né, como citei anteriormente no final das apresentações, a nova geração trazendo conteúdos bastante específicos e interessantes. Obrigado, Thaís, pela resposta. Agradeço. Ivan, nós não tivemos mais perguntas, eu não tenho, as que eu tinha eram essas. Eu queria, encerrando a minha parte, né, parabenizar as 3 finalistas, em especial as 2 que apresentaram, vocês apresentaram muito bem, dominando o que falavam, vocês nem terminaram ainda na universidade e já falam bastante bem. Tá? Parabéns pelo trabalho, pela apresentação, parabéns aos orientadores. E agradecer a IGS, a BIT, ao CTG, a BIT, pelo convite. Exatamente. Professor Gregório, não temos mais perguntas aqui, mas temos bastante comentários parabenizando as nossas apresentadoras, né, e os trabalhos todos que vimos aqui hoje. Então, eu acho que podemos dar por encerrado aí a nossa sessão aí do prêmio 2022-2023, né? E as meninas querem considerar alguma coisa?
Gostaria de fazer um agradecimento final, então, a todos os apoiadores da minha pesquisa, ao UFS pelo apoio financeiro, às empresas Ober e Macafé do Brasil pelo fornecimento de geossintéticos, agradecer novamente aos meus colegas, apoiadores de pesquisa, ao meu orientador, também agradecer à IGS Brasil e à CTG Ambiente pela oportunidade de estar aqui apresentando essa pesquisa e, né, agradecer aos mediadores e a todos que assistiram à live. Thaís ou Sara, me desculpe interromper, eu esqueci de perguntar como foi a visita à empresa Ober, que fazia parte aí, né, a Sara, na verdade, da premiação, e queria saber o que você viu de interessante lá, como é que foi a visita, como é que foi, conta pra gente. Foi um tempo muito bom que eu tive lá, foi uma experiência magnífica, assim. Eu vi a fábrica, conheci o dia a dia da fábrica, vi material sendo realizado, sendo produzido, vi as máquinas funcionando, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha visto, então a primeira vez foi fantástico, assim. E foi uma experiência bem diferente, sair um pouco do laboratório para ver o que eu estudo realmente, como é o processo de fabricação daquilo que eu dediquei e que estudo hoje também. Então, foi muito bom. Foi um tempo que eu passei com o pessoal da Uber e foi, foi muito bom mesmo. Nós, em nome do prêmio também, agradecemos aí ao Eduardo Janella, a Samira e ao Silvio, né, por ter disponibilizado aí proporcionado a visita à fábrica, ao qual agradecemos muito aí, acredito que colaborou muito com o evento também, né. Professor, algum? Não, o único comentário que eu tinha a fazer era lembrar de você fazer essa pergunta e você lembrou, ainda bem. Era isso. Obrigado, meninas. Maravilha. Parabéns aos orientadores, tá? Ivan, a gente se fala, com prazer vê-lo. Quer dizer, vê-lo não, a gente vê a primeira vez agora, eu acho. Pessoalmente não, virtualmente. Virtualmente, exatamente, somente virtualmente. Mas tá legal, gente. Então, damos por encerrado aí essa nossa apresentação de hoje. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada.